Senhor Deus. É isso que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus, segundo o médico amado, Lucas, capítulo 8, versos 40 a 56. Lucas 8, 40 a 56. Nós vamos observar esses 16 versos de forma pontuando cada detalhe, e em cada ponto nós iremos ler uma seção de versículos. Então, neste momento, eu só gostaria de ler um versículo com os irmãos, que é Lucas 8, 50. 8:50. Depois nós observaremos todo o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Até aqui, palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça. Santo e maravilhoso Pai, estamos diante, Senhor Deus, da Tua voz, da Tua palavra. Acabamos de ler, Senhor Deus, um chamado a crer e também a salvação. Senhor, cremos também que sem a obra maravilhosa de Cristo e sem o poder do Santo Espírito, essas palavras são só palavras. Não há nenhum misticismo em Bíblias abertas, não há nenhum misticismo, Senhor Deus, em observarmos a Sagrada Escritura sem pedirmos Teu auxílio. Por isso, Senhor Deus, rogamos a Ti que Teu Espírito Santo conduza a pregação da palavra, conduza a palavra viva ao coração dos Teus filhos e lá ela ache morada, Senhor Deus. Que esta palavra, Senhor Deus, traga palavras de conforto, fé, que fortifique a nossa fé e que também, Senhor Deus, nos incomode para podermos nos santificar também pelo auxílio do Espírito Santo. Senhor Deus, é o que rogamos a Ti, que esta palavra encontre morada em nosso coração, em nome de Cristo e no poder do Santo Espírito. Amém. Você já passou por alguma situação em que sua fé foi provada? Tem até uma música antiga que canta sobre isso, né? Quando a nossa fé é provada. E aí, por vezes também a gente fala isso de fé provada e não entende muito o que isso quer falar. O que seria uma prova de fé? Em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, isso o Senhor pode fazer conosco. É isso que iremos ver nesse texto. Duas situações onde o Senhor prova a fé daquelas pessoas. A gente observou, alguns dias atrás, o Senhor fazendo uma prova a Moisés. E o Senhor, por diversas vezes, aos seus filhos, aos homens ao qual Ele levantou durante a história, Ele faz uma prova de fé. Parece que tudo está ocorrendo bem, então vem uma tempestade, vem algo que mexe com você. Parece que você ora por uma determinada situação e aquilo nunca vai se resolver. E até quando estamos dispostos a estarmos ao lado do Senhor? Por diversas situações, somos chamados a exercer nossa fé em Deus. E algumas vezes parece que não nos sentimos dignos, ou então não vamos ao Senhor como realmente deveríamos. Por vezes nós temos ali algum teste de fé e então nós nos afastamos do Senhor. Ou então nós temos um teste de fé e achamos que o Senhor não está conosco. Ou nós nos afastamos ou achamos que Ele está muito distante. As duas coisas são similares. Quando nós sentimos Deus longe, na verdade é porque nós estamos nos afastando dele. Porque Ele fala em Sua palavra que Ele nunca nos abandona. Então, quando nós sentimos Ele cada vez mais longe, quando nossa fé é provada, é porque nós estamos cada vez indo mais longe do Senhor. Então, algumas vezes nós podemos pensar que aquilo que o Senhor faz por nós deve ficar somente com a gente. Por vezes temos vergonha até de falar dos feitos de Jesus em nossa vida. Isso é algo também interessante que o texto vai falar.
Às vezes, nossa fé está sendo provada e nós não compartilhamos com os irmãos. Por quê? Por vezes por vergonha, ou às vezes travestido de humildade. Mas nós não queremos falar das bênçãos ou das aflições. Às vezes o Senhor nos dá uma bênção e a gente diz, não, temos que ser humilde. O que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Mas não, nós somos uma família. Veja se um cônjuge, ele esconde uma bênção do outro. Já imaginou um marido escondendo uma bênção da mulher, ou a mulher escondendo uma bênção do marido? Ah, eu fui promovido. Ah, nós ficamos bilionários. E então aquela família vive como se isso não existisse. Interessante com isso, é um fato que certa vez em um podcast, a filha de um dos bilionários do Brasil, ela disse que só soube que era bilionária, quando ela estava na calçada indo para o Mackenzie, lá na faculdade Mackenzie, e ela viu no jornal a fortuna do bilionário fulano de tal. Ela disse, olha, meu pai. Aí ela ligou para o pai dela e disse, minha filha, nós somos. Por quê? Porque eles viviam uma vida humilde, ele nunca tinha compartilhado isso. Mas veja, é uma bênção, ele tem os propósitos dele, mas já imaginou isso? Um familiar escondendo do outro suas aflições e também suas bênçãos? Então esse texto também vai demonstrar algo assim, prestem atenção. Veja, porém, aqui nós vamos observar a história de duas pessoas, uma mulher e um homem. E os dois têm sua fé provada nesse texto. Os dois têm sua fé provada. Devemos entender também que o epicentro, o centro desse texto, não está dos versos 40 a 56. E onde está o centro deste texto? O centro deste texto está lá em Lucas 8, 25. Vamos abrir lá em Lucas 8, 25? Também vai passar aqui na projeção, você pode acompanhar. Lucas 8, 25. Então, lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Veja o que Lucas está fazendo. Lucas está construindo uma narrativa. Ele está querendo demonstrar aos seus leitores e os ouvintes uma grande verdade. E que verdade é essa? É a verdade que irá responder essas duas perguntas. Ele introduz duas perguntas no verso 25 que deve levar o nosso entendimento até o capítulo 9, até o final do capítulo 8. Então Lucas agora, ele se concentra em nos responder essas duas perguntas através da história. Então veja, o que é que Lucas vai responder? Onde está a sua fé? Aí nós estamos lendo aqui Lucas 8 e nós devemos nos questionar isso. Onde está a minha fé? E também devemos nos observar a segunda pergunta. Quem é este que acalma a tempestade? E aí então o que Lucas vai demonstrar para nós através da história? Lucas vai demonstrar que este é aquele que expele demônios. Olha o texto seguinte, a partir do verso 26 até o 34. Quem é esse que acalma a tempestade? Este é aquele também que expele demônios. Quem é esse que expele demônios e acalma a tempestade? É aquele que cura. E quem é esse? É aquele que ressuscita. Então, Lucas está nos demonstrando alguém. E onde deve estar nossa fé? Aí ele também vai demonstrar essas mesmas coisas. A fé de vocês deve estar neste que ressuscita até os mortos, deve estar nesse que cura enfermos, deve estar nesse que é maior que os demônios, deve estar nesse que acalma a tempestade. Então o tema aqui que Lucas vai tratar é sobre a fé. Onde deve estar a nossa fé? Onde temos colocado a nossa fé? Isso é algo que deve nos chamar constantemente à reflexão. Aqui nós podemos ver também claramente duas histórias entrelaçadas que vão tratar do mesmo assunto. E essas histórias entrelaçadas, elas não estão aqui por um motivo aleatório, não estão aqui porque simplesmente foram jogadas ou tudo ocorreu simplesmente
pelo acaso. Mas o Senhor é o Senhor da história e Ele faz com que tudo ocorra para a sua glória. Então vamos ver, em primeiro lugar, observando a fé genuína desses dois personagens e o que elas comunicam com nós. Hoje nós falaremos sobre a fé genuína, a verdadeira fé. É interessante também falarmos sobre a verdadeira fé, porque por vezes imaginamos que não há outra fé, mas a Escritura ela é clara. Existem provavelmente 3 tipos de fé. A fé verdadeira, que é aquela que nos leva a Cristo, a fé falsa e a fé que irá levar à morte. A fé falsa é a fé para a morte e a fé que irá levar à morte. Então são 3 tipos de fé. A fé verdadeira, que te leva a Cristo, a fé que te leva à morte e a fé que irá te levar à morte. Aquela fé que ainda está sendo desenvolvida em você, mas não te leva verdadeiramente a Cristo. E aqui nós observamos uma fé genuína. E observamos em primeiro lugar que a fé genuína, a verdadeira fé, a fé que nos leva a Cristo, ela nos chama à humildade. Se temos uma fé cristocêntrica, se temos uma fé ancorada em Cristo, nós somos chamados à humildade. Vejamos os versos 40 a 42. Diz assim: Ao regressar, Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Veja, Jesus ele vai curar o endemoniado, o Gerazeno, e o que é que acontece? Ele é expulso de lá. Então Jesus acaba de ser expulso de uma localidade e ser recebido em festa em outra localidade. Ao regressar, as multidões o receberam com alegria. Veja como o texto trabalha isso. Jesus acaba de ser expulso, tendo feito algo bom de uma localidade, e ele é recebido com alegria em outra localidade. Uma grande multidão o recebe. E o que é que acontece neste meio da multidão, de uma numerosa multidão? Alguém se aproxima de Jesus. E quem é esse alguém? É Jairo, o chefe da sinagoga. E ele se coloca aos pés de Jesus, na frente de toda a multidão, buscando cura para a sua filha. Veja que Jairo era um dos chefes da sinagoga. Ele era um dos responsáveis, um dos anciões, um dos presbíteros da sinagoga. Ele cuidava para que tudo estivesse em ordem na sinagoga. Era um dos chefes. E então ele se coloca ali diante da multidão como uma autoridade religiosa. A multidão via ele como uma autoridade religiosa. Então, alguém de domínio das Escrituras, alguém de domínio com intimidade com Deus, alguém também bem visto na sociedade, talvez alguém de posses. E aí o que é que ele faz? Ele se prostra à frente de Jesus. Ele coloca todos os seus títulos de lado e ele demonstra sua fraqueza e sua humildade perante o Rei dos Reis. Ele coloca tudo que ele conquistou na vida de lado e se coloca de joelhos à frente de Jesus. Por que podemos imaginar assim? Porque nesse período já as pessoas se levantavam contra Jesus. As pessoas já estavam planejando coisas contra ele. As pessoas já estavam observando ele com olhos duvidosos. Quem é este que está se levantando aí? E Jairo, chefe da sinagoga, a qual a sinagoga era contra Jesus, o que é que ele faz? Ele se prostra diante dele. Então, por vezes, nossa fé é provada dessa forma. Como nós nos comportamos diante de uma situação ao qual nós não temos o controle. Jairo poderia se revoltar. Ah, tu és o Messias? E que Deus é esse que mata minha filha? Que Deus é esse que deixa doentes? Eu não vou me prostrar diante desse Deus. Eu não vou prostrar diante deste Messias. Ele se coloca aos pés de Jesus, porque ele sabe que não tem o poder de cura em suas mãos. Por mais que ele tenha conquistado títulos, por mais que ele tenha conquistado um status de chefe da sinagoga,
ele não tinha o poder de cura em suas mãos. Isso pode acontecer, irmãos, em qualquer situação. Nós podemos conseguir diversos títulos. Nós podemos ganhar o prêmio Nobel de saúde ou de algo assim. Mas alguém tão amado nosso pode padecer ao nosso lado e nós de mãos atadas. Nós podemos ter toda a fortuna do mundo e alguém pode padecer ao nosso lado e nós de mãos atadas. E o que nós devemos fazer? Nos prostrarmos diante do Senhor de todas as coisas. Certa vez estava escutando uma reportagem sobre um homem muito rico, indiano, um multimilionário, e ele demonstrando ali sua casa. E ele demonstrou toda a área de sua casa. É uma reportagem antiga, do tempo aquela reportagem da Globo passava às quintas-feiras, aquele programa antigo. E aí o homem na Índia mostrando ao repórter que várias partes da sua casa, da sua sala, dos seus móveis eram de ouro. E não banhado a ouro, mas de ouro maciço algumas partes. Algumas fechaduras, algumas partes do teto, alguns desenhos no teto, algumas partes do sofá eram de ouro. E ele demonstrava também ali toda a sua propriedade, cavalos caríssimos e carros caríssimos, e muitos funcionários, e todo mundo ao seu serviço. E é interessante que em certo momento o repórter pergunta sobre a família dele. E aí ele diz que esse homem enche olhos de lágrimas e fala do seu filho, porém ele não leva a reportagem ao seu filho. Por quê? Porque o seu filho está de cama, tetraplégico. E ele fala que nem todo o dinheiro que ele tem pode reverter a situação do filho dele. Isso acontece constantemente em todas as vidas. Por mais que nós tenhamos títulos, finanças e o que for, isso pode nos dar um conforto momentâneo. Mas nós devemos saber que quem tem o controle de tudo é o Senhor. E é a Ele que nós devemos nos prostrar. E não a títulos, e não a dinheiro. Então, em momentos em que nossa fé é provada, escolha o Senhor Jesus Cristo. Se prostre a Ele. Não diga, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ter mais títulos. Não. É Ele quem tem o domínio de tudo. E isso, então, é demonstrado para nós. A fé em Cristo nos põe de joelhos, reconhecendo que não é por nós, mas é Ele quem resolve todas as coisas. Se Ele nos der finanças, glória a Deus, utilize, busque médicos, busque títulos, mas saiba que isso não é o principal. O principal é você saber que sem Cristo tudo desmorona em questão de segundos. Depois nós veremos também, do verso 43 ao verso 48, que a fé genuína, ela nos leva a testemunhar. A fé genuína nos leva a testemunhar. Veja o que diz o verso 43 a 48. O final do 42 vai dizer: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, lhe tocou a orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui também é um texto muito importante para o cristão. Veja o que está acontecendo. Jesus ele segue para curar a filha de Jairo, e então a multidão começa a o apertar mais e alguém o toca. Aqui é um ponto-chave no texto, por quê? Porque você imagina a cena, um pai desesperado porque sua filha está à morte, ele está com pressa para que Jesus vá, e então há uma pausa drástica no texto.
As multidões o apertavam, e uma mulher que havia 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. O tempo que aquela menina tinha de vida, essa mulher tinha de sofrimento. O tempo que a filha de Jairo tinha de vida, essa mulher tinha de sofrimento. 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia e a que ninguém tinha podido curar. O que lá em Levítico 15, não vamos abrir aqui, mas ele tem a lei sobre acerca do fluxo de sangue. E o que ele diz? Quando passa-se os dias comuns do fluxo de sangue, aquela pessoa continua imunda e tem que ser colocada a par. Ela não pode fazer várias coisas no meio social. Ela sai do meio religioso e do meio social, e aqueles que a tocam também saem do meio religioso e do meio social até que se purifiquem. Por que isso? Veja, naquele período e bem antes, lá no tempo de Levítico, não poderia saber se a mulher estava com um fluxo normal ou com uma hemorragia, com algum tipo de doença que poderia ser contagiosa. E como eles faziam isso? Contando os dias. Quais os dias normais de um fluxo da mulher? Tantos dias. Então, se passar disso, ela fica reclusa, porque não está normal, tem que ver o que é até sarar. Então, essa mulher estava reclusa da sociedade havia 12 anos. Seus sonhos tinham sido perdidos, seu casamento, talvez ela não tivesse ali um matrimônio, a sua família não podia ter um contato muito grande com ela, porque se seu pai, seus irmãos a tocassem, eles não poderiam ir na sinagoga, eles tinham que se purificar antes disso, antes de sair. Ela não poderia estar no meio daquela multidão, porque todo mundo que estivesse tocando seria considerado impuro. Então vejam, ela sofria há 12 anos o tempo de vida da filha de Jairo. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Somente Lucas coloca isso. Talvez por ele ser médico, então ele achou bom colocar esse detalhe, que ela gastou tudo o que tinha para tentar ser curada e não conseguiu. Então veja, os médicos não puderam curar a filha de Jairo, os médicos não puderam curar essa mulher. Veio atrás dele e lhe tocou a orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Ela tocou a borda de um cordão que os judeus usam, um cinto que eles usam com nós. Então ela tocou só uma ponta daquele cinto que Jesus usava, que vai até mais ou menos o joelho. Então ela foi curada. Mas Jesus imediatamente percebe que alguém o tocou. E ele pergunta, mas Jesus diz, quem me tocou? E como todos negassem, Pedro disse de forma talvez zombando, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem te tocou? Todo mundo está te tocando, mestre. Mas ele observou o quê? Que aquele toque era um toque diferente. Quando Pedro diz aqui, as multidões te apertam e te oprimem, a palavra que ele usa é a mesma utilizada para prensar as uvas, para fazer vinho, ou prensar a azeitona para fazer o azeite. Então você imagina como Jesus estava. Imagine o tamanho da multidão. Ele estava prensado entre uma grande multidão. E aí Pedro disse, e o Senhor ainda pergunta, quem te tocou? Todos te tocaram. Aí ele diz, mas é um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Esta palavra poder é utilizada em vários momentos da Escritura. Mas dois que nós podemos ver, está lá em Atos 1:8, é da onde vem a palavra dínamo, que é dinamite, é um poder muito grande. E está lá em Atos 1:8, diz assim, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então é um poder sobrenatural que Lucas também em Atos está tratando. Recebereis um poder sobrenatural, algo que vai ser dado a vocês quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E também lá em Lucas 2:22. Jesus, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A palavra aqui para milagres é a mesma palavra para
poder. Então Jesus disse: alguém me tocou de forma diferente, porque eu sei que de mim saiu um milagre. De mim saiu algo sobrenatural. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Veja, aquela mulher estava impura, ela não poderia estar ali. Ela poderia sofrer ali uma agressão, ser apedrejada, as pessoas poderiam se revoltar, uma grande multidão. Mas ela, observando que não poderia ocultar aquilo, ela não poderia se conter com aquela verdade somente para ela, ela mesmo diante de qualquer perigo, ela testemunha sobre Jesus Cristo. Isso é algo interessante para nós, porque somos levados a Paulo lá em Romanos 10, verso de número 8. Romanos 10, 8, 9. Romanos 10, 9. Em Romanos 10, 9, Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja que o crer traz consigo uma confissão. Aquela mulher creu e o que faltava? A confissão. E ela confessou diante de todos os homens, de toda aquela multidão, mesmo diante de uma possível represária ali para ela. E o texto finaliza dizendo: então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aqui o entendimento desse texto é de salvação, e não somente de cura. A tua fé te curou, vai. Mas a fé que essa mulher demonstra é uma fé salvífica, é uma fé ligada a Cristo, é uma fé que testemunha. Veja, diante da opressão, diante da dor, diante de 12 anos de sofrimento, ela é curada. E aí, no momento em que ela é curada, ela vê que não pode conter aquilo somente para ela, não pode guardar aquilo somente para ela. E diante de uma numerosa multidão que poderia fazer algo contra ela, quando soubesse que ela estava impura, ela testemunha sobre Cristo. Lá em Romanos 5, versos 1 e 2, Paulo também diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Justificados, pois, mediante a fé. Como aquela mulher foi justificada? Demonstrando fé. Ela foi justificada e então demonstra a sua fé. Por isso podemos saber ali que é uma fé salvífica, uma fé verdadeira. Porque o momento em qual ela é justificada, ela demonstra essa fé que não consegue se conter. Então ela é levada a testemunhar. A fé que leva a ter o quê? Paz com Deus. E o que Jesus diz? Vai em paz, a tua fé te salvou. Agora ela tem uma paz que excede todo o entendimento, porque ela está em paz com Deus. Ela gastou todos os seus dinheiros. Ela pode ser ali uma mulher que ainda sofre algumas coisas por causa das suas finanças. Ela ainda pode, outra vez, também ficar doente. Mas ela agora tem a paz que excede todo o entendimento. Mesmo na doença, mesmo na dor, mesmo na pobreza, essa mulher agora encontrou a verdadeira paz. Então estamos observando que a fé genuína, ela nos chama à humildade, assim como Jairo. A fé genuína, ela nos chama a testemunhar, assim como esta mulher do fluxo de sangue. E a fé genuína, ela nos chama a uma confiança sobrenatural. Vejamos os versos 49 até os 56. Diz assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme.
E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas eles lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Veja que texto maravilhoso. Imagine a sensação daquele pai, a pressa que ele tinha da sua filha estar à morte, ele levar Cristo até ela, e então alguém chega neste meio do caminho por causa de uma pausa e diz: olha, não adianta mais, ela morreu. Quantos das nossas orações, quantos dos nossos momentos, quantos dos nossos pedidos nós tivemos uma resposta assim? Uma resposta negativa. Quantas vezes nós já oramos por alguém e não observamos ali visivelmente uma transformação, não observamos visivelmente uma cura? E então nós queremos desfalecer, nós queremos falar contra o Senhor ou nos afastarmos desse Senhor. Poderia ser que neste momento Jairo falasse: olha, eu não quero mais saber de nada, jogasse tudo para o ar e fosse embora. Mas não, ele creu nas promessas de Cristo. Crê somente e ela viverá, e ela será salva. Nós observamos aqui que esta é uma fé que Lucas vai colocar como uma fé também genuína, porque ela pode ser abalada, ela pode ter dúvidas, ela pode ser uma montanha russa, mas ela nunca abandona a centralidade em Cristo. Jairo, de forma alguma, levantou sua voz ou parou de crer. Por mais que ele pudesse estar abalado neste momento, ele continuou crendo em Cristo. Nós observamos que por diversas vezes isso acontece na Escritura. Por diversas vezes isso acontece na Escritura. Já vi momentos em que as pessoas passaram dias, horas, meses, anos orando por algo, e aquilo nunca aconteceu. Mas aqueles momentos de oração levaram à unidade e à fortificação da fé, porque nós nos aproximamos mais do Senhor em momentos de dificuldade. Lembro-me de certa vez, lá em Fortaleza, um amigo muito próximo nosso, o Júnior. Eu e a Aline discipulava o casal, ela a moça e eu o rapaz, para eles casarem. Estávamos ali nos meses antes do casamento. E aí nós os acompanhávamos já uns 2, 3 anos. E aí um certo dia a gente estava levando a irmã menor da Aline no cinema, e eles falaram com a gente que iam distribuir, já acontece a história aqui eu acho, distribuir os convites do casamento. E aí quando eles pararam na casa de outra amiga nossa, houve um assalto e o Júnior levou um tiro, entregando o convite para o chá do casamento. E aí então, lembro que nós estávamos no shopping, recebemos outro colega nosso nos ligou, nós nos dirigimos ao hospital e ficamos lá de cerca de 9 da noite até de madrugada, depois voltamos e aquilo se estendeu por algumas horas. Lembro-me que nós nos reunimos ali na porta do hospital orando sem cessar. Muitos membros da igreja, eu, a Aline, outras pessoas, outros amigos nossos orando. Até que chega a notícia: Júnior faleceu. Neste momento, nossa fé é provada. Momentos como esse, nós podemos falar: mas por que, Senhor? Porque em momentos como esse, o Senhor não respondeu à oração de um filho teu? E por que o Senhor não curou um filho teu, que estava vivendo um momento tão bom? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o que isso nos fez? Ficarmos mais dependentes do Senhor. Lembro-me outra vez também, um momento até que foi engraçado na hora, depois a gente de vez em quando lembra e brinca disso, quando nós estávamos em uma vigília. E aí então a vigília acabou por ali perto de 5 horas, 4, 5 horas da madrugada, eu e a Aline estávamos indo embora, e aí nos dirigimos ao carro. A gente tinha ido de carona, aí saindo da vigília, nos dirigimos ao carro do nosso colega. E o carro do nosso colega foi roubado. E nesse dia a Aline tinha saído do emprego e pegou todas as coisas que estavam no emprego. Alguns brincos, colares, algumas roupas também que a pessoa vai acabando deixando lá no seu armário. Aí tinha uma Bíblia minha, tinha alguns pertences assim nossos
com valor sentimental. E aí então o carro do nosso amigo foi roubado. Eles abriram, levaram tudo, estepe, mochila, tudo o que tinha. E aí então nós nos perguntamos, rapaz, mas a gente numa vigília, e Deus permite isso, mas por que a gente estava orando, intercedendo por essa cidade, intercedendo pela nação, intercedendo para que Deus nos use como missionários e tudo. Aí chega uma amiga nossa e diz assim, sabe o que é que eu acho? Aí a Aline, o quê? Que vocês devem depender mais de Deus. Porque por vezes a gente acha que porque nós oramos, Deus ele tem que ceder às nossas orações. Porque nós achamos que como um bebê ou uma criança pede algo para o pai, aquele bebê e aquela criança tem que receber o que ela exige do pai. E não é assim. Nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele quer o melhor para nós do seu jeito. E Ele quer trabalhar em nós da sua forma. Então, se passamos por provações, se passamos por aflições, nos acheguemos mais e mais ao Senhor. E cada vez mais. E quanto mais parece que nossa oração não é respondida, ore mais, se achegue mais, se aproxime mais. Porque aquilo pode não transformar a situação, mas com certeza irá transformar você, como já transformou muitos. Nossa Confissão de Fé, capítulo 14, parágrafo 3 da Fé Salvadora, diz assim: esta fé é de diferentes graus, a fé salvadora é de diferentes graus. É fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, como também o consumador da fé. Veja o que nossa confissão diz. Essa fé pode ser fraca ou forte, pode ser abalada ou assaltada, mas nunca pode sair de Cristo. A nossa fé está em Cristo. E por vezes é uma fé verdadeira, e nossa fé é verdadeira, mas ela por vezes será assaltada, abalada, enfraquecida. E o que nós devemos fazer em momentos como esses? Nos aproximar mais e mais de Cristo. Então saibamos que a fé genuína, ela nos leva à humildade. A fé genuína nos leva a testemunhar e a fé genuína nos chama a simplesmente confiar no Senhor. Vamos que o Espírito do Senhor conduza esta mensagem ao coração da igreja. Vamos neste momento responder ao sermão, irmãos, com um hino. Firmeza na fé. No nosso hinário é o 93, mas passará na projeção.